Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Tem aqui uma história extraordinária de Ananias e Safira. Ananias era casado com Safira. Tem uma história, tem um ensinamento profundo para que nós venhamos entender que não se engana Deus, ninguém pode enganar Deus, ninguém pode dobrear Deus, ninguém pode barganhar com Deus. Essa história aqui, ela é tremenda. Diz que Ananias fez um voto a Deus de vender uma propriedade e dar para a obra do Senhor, dar aos pés dos apóstolos. Só que Ananias vendeu essa propriedade, e quando ele foi levar o valor até os pés dos apóstolos, ele reteve metade. E chegando lá, o apóstolo repreendeu e disse: por que tu mentiste para o Espírito Santo? Você não fez um voto que daria todo o valor para a obra do Senhor? Então por que você reteve metade do valor? Porque você permitiu que Satanás endurecesse o seu coração e fizesse com que você viesse tentar enganar a Deus. Por causa disso, você vai morrer. E depois veio a esposa, casal, preste bem atenção nisso. Veio a esposa. E aí o apóstolo faz uma pergunta à esposa, a mesma que ele fez a Ananias. Ela também mentiu. Ela teve a oportunidade de acertar, ela teve a oportunidade de falar a verdade. E o mal não viria sobre ela, mas ela também mente. E aí ela também morre ali perante o apóstolo. Hoje, muitas pessoas têm feito voto a Deus, mas não têm cumprido. E detalhe, não são obrigados. Vão para o altar, faz o voto, mas não cumpre. E Deus abençoa, porque Deus cumpre com a palavra dele. Deus honra as pessoas, mas as pessoas não têm a hombridade de honrar a Deus. Então, com isso, paga-se um preço muito alto, muito alto. E Deus aqui mostra que não tem como o homem enganar ele, não tem como, não sei de onde essas pessoas tiram, que pode ali barganhar com Deus, enganar a Deus, né? Deixar Deus ali no vácuo. Não existe isso. Deus sabe de todas as coisas. E uma das coisas mais fortes nessa mensagem foi Ananias e foi Safira que decidiram botar no pé do apóstolo o valor. Então eles não foram impostos, eles não foram mandados, eles decidiram por si e depois mentiram a Deus. E por isso pagaram um preço muito alto com a própria vida. Hoje, meu amigo, minha amiga, são muitas pessoas dentro da igreja tem passado uma vida desgraçada, conhecendo o Senhor Jesus, conhecendo a palavra, conhecendo quem é Deus, porque mentem, fazem voto e não cumprem, né? Fazem propósito e não honra a Deus. São pessoas que acham que pode enganar a Deus. A salvação, ela não tem como negociar. Ou você serve a Cristo ou não. Ou você é fiel ou não. Não tem negociação. Com Deus não tem negociação. Não é como a pessoa está comprando alguma coisa aqui no mundo e diz assim: olha, eu não tenho esse valor todo, mas eu posso dar tanto e tal. E a gente vai acertando, eu vou te pagando. E aí às vezes não dá para pagar, a pessoa volta lá: olha, não deu, mas a gente pode negociar. Com Deus não é assim. Não existe isso. Você prometeu, você tem que cumprir. Porque Deus é fiel à palavra dele. E é isso que muitas pessoas não entendem. As pessoas querem enganar a Deus. Ananias e Safira tentaram enganar a Deus e pagaram um preço muito alto. Meu amigo, minha amiga, Deus hoje está falando contigo que talvez tenha dado a sua palavra muitas vezes no altar de Deus e não tem cumprido com ela. Olha para a sua vida. Aqui fala sobre família, uma família destruída. Aqui fala sobre vida financeira destruída. Aqui fala sobre a vida de uma pessoa que terminou. Por quê? Porque quiseram enganar Deus. Interessante que ele fala: por que você deixou Satanás endurecer o seu coração? As pessoas têm esse hábito de dar mais ouvido à voz de Satanás. Essas coisas que acontecem no mundo, isso tudo que está acontecendo, essas tragédias, é porque as pessoas servem mais a Satanás do que a Deus. Dão mais ouvido ao diabo do que a Deus. E depois diz: por que isso está acontecendo na minha vida? Porque deixou de ser fiel ao Senhor. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Acerte o caminho. Deus está te dando uma oportunidade, como ele deu a Safira. Quando Safira chegou perto do altar,
o apóstolo fez a mesma pergunta que fez Ananias, o esposo dela, esperando que ela viesse falar a verdade. Se ela falasse a verdade, se ela continuasse firme no seu propósito, né, honrando a Deus, Deus teria abençoado ela. Mas ela foi cúmplice do seu esposo, mentindo e fazendo ali uma barganha com Deus, e por isso também pagou um preço muito alto. É muito forte isso aqui, hein? Isso é para você fazer uma reflexão e pensar direitinho na sua vida espiritual, porque a hora está chegando, o Senhor Jesus está voltando, e muitas pessoas vão ficar porque não são fiel ao Senhor. São pessoas que são fiéis ao diabo e não a Deus. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.